amigo internauta, o Nó Tático desta semana vai falar sobre o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, que se enfrentam no Engenhão neste domingo, na penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na temporada, os dois rivais já se enfrentaram 3 vezes com vantagem vascaína, que venceram os 2 jogos, aliás, 2 jogos decisivos, semifinais da Taça Guanabara e da Taça Rio, enquanto o Flamengo venceu um jogo pela rodada normal da Taça Rio. O Vasco, inclusive, poupou alguns titulares naquela partida, mas não interessa. Jogo envolvendo Flamengo e Vasco é sempre um jogo à parte, um jogo que envolve muita emoção, e com a ajuda aqui do Tático.pad, a gente vai tentar aí um pouco desvendar o que o Dorival Júnior e o que o Cristóvão Borges tentaram armar para sair de campo com a vitória. Começando pelo Flamengo, que é o mandante do jogo, o Dorival vai conseguir repetir a equipe que venceu o Figueirense e o Náutico. Foram os 2 jogos antes da derrota contra o Palmeiras. No meio de semana, o Dorival não conseguiu contar com o Cáceres nem com o Marcos Gonzalez, que eles estavam nas suas respectivas seleções. Com isso, o Flamengo vai a campo com o goleiro Felipe, que retomou aí a posição de titular, Leonardo Moura, Gonzalez, o Wellington e o Ramon, velho conhecido da torcida do Vasco, pode dar aí alguns atalhos pro Dorival Júnior, que também é macaco velho lá da colina. No meio de campo, o trio formado por Cáceres aqui como o primeiro homem, Luiz Antônio no lado direito e o Renato no lado esquerdo. O Renato, que sempre também é uma opção perigosa na bola parada. E no ataque, de um lado o Tomás, do lado esquerdo, do outro o Negueba, que imprime muita velocidade e pode dar aí um pouco de trabalho, principalmente para o William Matheus e para o próprio Douglas. O Nilton também está de olho aqui nessa movimentação dos dois que ficam cruzando, mas a rigor o Tomás fica mais pelo lado esquerdo e o Negueba mais pelo lado direito. E na frente, o sempre perigoso Wagner Love, assim como o Alexandre do Vasco, ambos têm 8 gols, e o Wagner Love quer aí alcançar o Fred, já que o atacante tricolor é desfalque no jogo contra o Fluminense contra o Sport. A gente vai ver aí o gol do Wagner Love contra o Náutico, na última vitória rubro-negra no campeonato, e aí mostra bem a importância dele e também da movimentação desse meio de campo e do ataque que o Dorival Júnior arrumou desde a sua chegada ao time do Flamengo. Então, Wagner Love, que na temporada nos 3 jogos marcou 2 gols, então aí é certamente um dos principais problemas que o Cristóvão vai ter que anular do lado rubro-negro. E no Vasco? O Vasco vem de tropeço em casa, empatou com o Curitiba no meio de semana, teve o desfalque do Éder Luiz, o Tenório, enfim, mas contou com grande parte do seu time titular. Para o jogo, o Cristóvão Borges ainda não confirmou, não quis confirmar o time titular, ainda tem alguma dúvida, mas uma boa notícia: o Éder Luiz treinou na sexta-feira e a tendência é que ele atue no time titular. Com isso, a dúvida vai para o meio campo, vamos ver aqui com o Tático.pad. O Praz é o goleiro, o Auremir, mesmo com a estreia do Jonas, segue na lateral direita, a tendência é que o Cristóvão vá fazendo essa transição aos poucos. O Dedé retorna ao time titular depois de servir a seleção brasileira, com o Douglas e o William Matheus, que teve uma atuação apagada no último jogo, não foi bem, assim como no jogo no Atlético Mineiro, então tem que abrir o olho. Uma boa atuação pode dar tranquilidade ao garoto e garantir sua vaga no time titular. O Thiago Felto certamente está ali só esperando uma brecha. No meio de campo, o Nilton, de primeiro volante, jogando muito bem. O Nilton vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O Wendel, que oscilou nos 2 últimos jogos, mas fez o gol o gol que foi a virada, mas não foi da vitória contra o Curitiba. E aí a dúvida do Cristóvão Borges, e a nossa também. O Felipe começou como titular a partida contra o Curitiba. O Carlos Alberto foi para o banco. Ele começou com o Felipe e o Bárbio. Só que com a volta do Éder Luiz, automaticamente o William Bárbio volta para o banco. Mas o Carlos Alberto jogou muito bem, foi o melhor jogador do Vasco contra o Curitiba. Então, eu vou apostar no Felipe, mas não me surpreenderia se o Carlos Alberto fosse o titular. Então, com isso aqui, sairia o Felipe e entraria o Carlos Alberto nessa função aqui para auxiliar o Juninho no meio de campo. Mas, como eu vou apostar no Felipe, vou tirar o Carlos Alberto e vou recolocar o Felipe no time titular. Na frente, o Éder Luiz recuperado aí de um probleminha muscular e o Alexandre, que está em branco, e assim como o Wagner Love, quer marcar no Clássico dos Milhões para conseguir aí encostar no Fred, ou quem sabe até passar o atacante do Fluminense. Separei aí um lance que foi o segundo gol do Vasco contra o Curitiba, o gol marcado pelo Wendel, que mostra a tônica do Vasco nesse primeiro turno. É a arma Cruz Maltina, é a bola parada.
geralmente o Juninho que faz essa cobrança, mas a gente percebe que essa bola parada do Vasco vem sendo muito perigosa e muitos gols do Vasco saíram nesse tipo de jogada. Aí você confere o gol do Wendel, que poderia ter sido o gol da vitória do Vasco, uma importante vitória, mas 2 minutos depois o Curitiba foi lá e empatou. E diante de todos esses ingredientes, eu aposto num jogo equilibradíssimo, um jogo nervoso, e vou apostar no empate. Acho que, para decepção de vascaínos e rubro-negros, meu palpite é o empate, mas o seu certamente é de vitória para o seu respectivo clube. Vamos ver no Engenhão a partir das 6h30 da tarde quem leva melhor. Eu vou ficando por aqui e o Nó Tático volta na próxima semana. Até lá!